E aí, como é que se dá essa patogênese da síndrome de Steven Vamos Johnson-Neff? lá. Que é um Então, nó, né? é um nó, Então, a é um gente nó. sabe que tem envolvimento do sistema imune, mas não é aquela cadeia clássica de um mecanismo alérgico comum, não é mediado por IgE, não é mediado por imunocomplexo. Como é que a gente pode, assim, de forma bem simples e objetiva, traduzir Isso. para quem está nos escutando, Então, a Perla? gente sabe que é uma reação de hipersensibilidade tipo 4, onde vai ser ativados os linfócitos do tipo CD8. Hum, E esses linfócitos, eles vão se ligar lá através do faz, né, dos linfócitos com o faz dos queratinócitos, e isso vai estimular ali os queratinócitos a liberarem granzinas, perforinas e granulisinas, e isso vai levar à apoptose dos isso. queratinócitos. Então, Então, na de forma bem verdade, simples, é mais isso. ou menos essa Isso. Existe uma essa formação de apiteno, que é apresentada aos queratinócitos reconhecidos pelos linfócitos, e uma liberação de proteína pró-apoptótica. isso. Então, vem em cascata gerando, né, necrose de queratinócito. Então, a gente explica muito isso porque não é uma coisa mediada por célula convencional, com macrófago de estiócito. Não é imunocomplexo que vai ativar complemento. Não é assim tão simples. Por isso, a dificuldade da gente também tratar. Quem imagina que já liberou um boom de proteína. E agora, quem Exatamente. segura o Quem tranco aqui para segura? frear essa É. necrose? Então, não é uma coisa tão simples, mas a gente explica que existe, na verdade, uma ativação principal de célula TCD8, o estímulo de apoptose com liberação de proteína, como você falou, granzima B, granulisina, perfurina, e é uma dificuldade para a gente conduzir, porque o mecanismo não é tão claro e não tem até então algo maravilhoso para frear esse processo, né? Exatamente. Mas sabendo aí mais ou menos, né, grosso modo, como é que seria a patogênese dessas manifestações, a gente, antes de tudo, tem que flagrar e suspeitar dessa condição. Então, quais seriam aí as características clínicas iniciais e de evolução da síndrome de Steven Johnson e da NET? Às vezes ele pode começar com um sintoma meio mononucleose-like, né, o Isso. paciente pode ter febre, moleza, sintomas Parece um gripais. pródromo, né? Isso, parece um pródromo. Pode ter uma rinitezinha, os olhos podem começarem a ficar vermelho, uma mialgia, né. E aí depois de alguns ou até um rash, Até né. um racho, que lembra o E quadro viral. exatamente. E aí depois de alguns dias, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as lesões cutâneas e mucosas, né. E aí como essas lesões cutâneas? Normalmente você vai ter as máculas, que podem ser vermelhinhas, eritematosas ou purpúricas, normalmente elas são planas, mas Isso, às vezes a gente vê um pouquinho de edema, mas normalmente elas são mais planas. isso. Anulares, normalmente elas vêm em forma de um alvo atípico, ou seja, você vê a bordinha mais vermelha e aquele Centro centrinho mais, destacando, mais mais purpúrico, necrótico, mais mais purpúrico. necrótico, né. Além disso, você pode ter as bolhas, pode ter áreas já que já começou a destacar ou não, né. Uhum. E além disso, a gente vai ver que essas áreas destacadas normalmente são muito doloridas, e quando você faz o sinal de Nicotte, que é lateralmente a lesão, você faz aquela pressão, você consegue retirar aquela epiderme de forma facilmente, né. Isso, isso. Então a gente tem que pensar sempre, rache que piorou, né? Que às Isso, vezes você lembra um pródromo viral com um rache morbiliforme, que pode ser qualquer coisa, isso, né? Entre aspas. Mas o paciente começa a ter mácula eritematosa, violácea, dolorosa muitas vezes, né? E que começa a fazer bolha e destacar, opa, tem alguma congela, tem coisa. alguma coisa errada. E essas bolhas, como o Perla já salientou, são flácidas. Se a gente pressiona o conteúdo do arzinho, digamos assim, o conteúdo dessa bolha acaba de terminar de destacar a área adjacente, que é realmente o verdadeiro sinal de Nikolsky. Então, tem essas bolhas e erosões dolorosas. E a gente sempre tem que examinar a mucosa, né, Perla? O Sempre, envolvimento sempre. mucoso é muito relevante para a gente classificar Até essas para duas e condições. assim, quando a gente é chamado em hospital ou entra num consultório, a primeira coisa quando a gente vai Abre a examinar é boca. isso: abre boca, abre os olhos, vê região genital, Genital. porque pra gente, a gente já vai dizer: "Tem lesão de mucosa ou não tem?". Isso pra Isso. gente Tem já um muda as farmacodermias, Isso, né, já tem um né, fator Claudine? prognóstico, né. Então a Isso, gente até quando vai estudar farmacodermia, quais os sinais de farmacodermia grave. Não necessariamente você vai classificar como essas 2, mas tem envolvimento mucoso, tem um rastro com bolha, tem destacamento, tem dor, a gente já: "Opa, esse paciente exatamente. pode ser mais grave". Então a gente tem que estar sempre de olho. Então, para quem aí está nos acompanhando no YouTube, a gente colocou aqui uma imagem de uma síndrome de Steven Johnson com acometimento facial, uma criança, né, adolescente Isso. jovem, Esse aí foi por anticonvulsivante, foi por anticonvulsivante, é que a gente vê carbamazepina. muito em criança, né, a É, gente criança com epilepsia, enfim. Então a gente vê um edema de mucosa importante com destacamento aí labial, que não está com a cavidade oral aberta, mas a gente já vê áreas de destacamento da epiderme com necrólise. Esse rosto todo escuro provavelmente vai se destacar em seguida.
e a gente vê umas lesões maculares, um rache mais purpúrico do que um Púrpurico. E morbiliforme. alguns até fazendo já um alvo atípico Um mesmo, alvo ó, com a atípico, um pontinha mais centro, necrótico isso, no centro. isso. Mostra aí, Um Claudinha. pontinho mais escuro e o Isso. halozinho um pouquinho mais claro, como a gente vê também aqui na outra Ótimo. imagem dos membros inferiores, esse centro como se já tivesse tido necrose, com outro halo mais eritemato purpúrico e às vezes até uma palidez em torno, né? Então, são lesões que chamam a atenção, vai variar bastante, né, dependendo da área de acometimento, mas fico alerta para a gente pensar sempre nessas condições. E além de a gente observar a exulceração de cavidade oral, a gente tem que sempre examinar olho e genitália, principalmente que é uma área que pode se manter muito fechada, né? Isso. Formar pseudomembrana, complicar com sinéquia, atrapalhar a visão, fazer estenose vaginal, uretral, enfim. A gente não pode deixar de examinar essas cavidades, essas áreas mucosas, tanto para diagnóstico como para segmento. Né? Exatamente. E lembrar que assim, a manifestação vai lembrar, aqui eu nem botei tanta pele destacada, mas depois ele vai destacar essa pele e vai ficar um grande queimado. Isso. Então, assim, é muito complexo feito um paciente queimado, né? Isso. Então, é um paciente Grave. que vai ter toda vai ter muitas especialidades com ele, porque é um paciente que vai precisar da nutrição, da psicologia, dos cuidados Da com os UTI. curativos na UTI, né? Então, do UTIsta, de todo mundo junto, para poder ajudar melhor. Porém, na NET, a gente vai ver que é mais comum ainda ter sintomas sistêmicos, porque Isso aí que é importante a gente lembrar. que ele fica mais grave, né? Graças a Deus que ele ainda é menos frequente. E aí, os sintomas muito comuns, você pode ter erosões em esôfago, passem a fazer hemorragia digestiva. Você pode ter erosões também na parte de brônquios. Você pode fazer pneumonia intersticial, fazer uma SARA no pulmão. Isso, insuficiência renal. Insuficiência renal. Diz que as próprias, essas alterações de proteína jogada no organismo, as citocinas em aumento, tudo isso pode levar a uma nefrotoxicidade, né? Pode levar a uma hepatite. Então, é muito extenso, o estrago é muito grande depois que o gatilho foi, né? Isso. Então, muitas vezes a gente fica realmente segurando ali, dando o suporte para que ele saia, Para né? passar essa fase e conseguir Para sair. que o organismo dele também ajude É uma a sair, descarga né? inflamatória absurda e de Absurda, apoptose. isso. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.